Jesus divino amigo, aqui venho agradecer por sua vinda à terra, seu amor e seu saber, por seus exemplos vivos, evangelho imortal, por ensinar como crescer e a vencer com o bem e o mal. Ó Jesus, meu Senhor, meu amigo sem igual. Bom dia. Na grandiosidade. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, 28 de janeiro de 2016. 27? Não, é 27, desculpa. Meu relógio está errado, eu olhei a data aqui e deu 28. Então, 27 de janeiro de 2016, abrindo aqui no Evangelho, capítulo 17, item 4, os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados que foram expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que se deve isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza de sua própria essência, e é isso que constitui a sua força, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Antes de fazer o comentário, agora dia 14 de fevereiro teremos o nosso primeiro café cultural deste ano. Estará conosco o Vansan, já tem aí material de divulgação, e as senhas já estão à venda na lanchonete, ou então com Fernando Marcelino. Fernando Marcelino é aquele que fica lá na banca de fichas, logo à entrada à direita, e também tem senhas lá na livraria. Era uma vez uma pequena sereia que vivia no fundo do mar e que foi dada a ela a oportunidade de, ao completar 15 anos, poder subir à superfície e ver o mundo. Essa história é bem antiga. Essa história, ao mesmo tempo em que é uma fábula, ela também se configura numa maneira de nós pensarmos psicologicamente acerca de nossas vidas e das condições de leis a que todos nós estamos submetidos. A história tendo por início que fica definido um prazo para que algo parta ali a uma modificação de vida, nós, quando traduzimos isso para a nossa existência, encontramos que em muitas ocasiões ou a gente deixa que o tempo se cumpra, ou a gente, em apressando o tempo, teremos descumprido aquilo que seria devido. Para não ficar só na fantasia, hoje nós encontramos as crianças muito novas, já com total domínio da manipulação de máquinas tecnológicas bem avançadas, coisas que aquelas pessoas mais idosas têm muita dificuldade em lidar. Por outro lado, também encontramos os mesmos jovens vivendo hoje um clima de violência entre si e exteriorizando junto à população de uma forma aparentemente desumana e descontrolada. Vemos também na mesma juventude, e agora aí já se miscuindo em todas as camadas, uma utilização e uma vivência da sexualidade totalmente desenfreada, sem parâmetros, onde a única coisa que não é permitida é ser proibido. É a única coisa que não existe hoje. Não se pode proibir nada, se pode permitir tudo.
e se alguém não permite alguma coisa, será demoestado, inclusive na alegação de um chamado direito, e um direito que já não é mais questionável, porque ele já se impôs. Parece que na história da sereia, se nós tivéssemos que reescrevê-la, iria a história começar assim: uma pequena sereia subia para a superfície no dia que queria, no dia que ela queria se transformar em mulher, se transformava, e no dia que fazia alguma coisa que não era do seu agrado, ela voltava para o fundo do mar e se transformava em sereia novamente. Quando, na leitura de hoje, nós começamos percebendo sobre a função do Espiritismo e a função que nos convida a sermos espíritas em nossas vidas, nós percebemos que há aí já de saída um grande contraste. Pode ser que numa leitura mais rápida a gente nem ao menos se dê conta de que estamos falando absolutamente da mesma coisa. Há uma necessidade de termos em nós os limites bem definidos, mas o que nós temos percebido ao longo das mudanças da civilização moderna até agora a civilização contemporânea, é que alguns valores que contribuíam para uma melhor formação moral têm sido deixados de lado de uma maneira pouco produtiva. Até bem pouco tempo as crianças aprendiam, os católicos, que tinham que ir à missa, que tinham que comungar, que tinham que fazer primeira comunhão, que tinham que respeitar o padre. Hoje em dia isso praticamente caiu em desuso. Dentro da casa espírita, as crianças inclusive chegavam a se sentar diferente das mães e dos pais, mas que eram convidadas a assistir preleções doutrinárias, e tinha não uma evangelização infantil, mas elas tinham uma moral cristã a ser preservada. Não questiono aqui os métodos, as metodologias que avançam, progridem, mas muitas vezes o nosso comportamento perante tudo isto é que tem ficado extremamente permissivo. Temos perdido o tempo de cada coisa acontecer na sua madureza natural. É como que se nós conseguíssemos repentinamente lançar uma leva de sementes na terra e querer que elas simplesmente brotassem do nada em tempo algum, mas dando-lhe também o direito de repentinamente desaparecerem. E isto tem contribuído muito negativamente para a própria doutrina espírita, porquanto não temos seguido essa orientação que foi lida de Allan Kardec. Nós temos tratado a doutrina espírita como, a rigor, quase todos os nossos comportamentos na vida, de uma maneira superficial, falaciosa e sem entrar na profundidade que ela requer. Nós temos trocado livros por apostilas, temos trocado estudos aprofundados por preenchimento de questionários marcando-se X sobre sim e não. Nós temos permitido variações dentro da análise espírita que não condizem em nenhum momento com a base espírita. O que eu estou falando? Preservação de pureza? Não. Resgate simplesmente porque é preciso que haja tão pouco. Nós estamos perdendo o tempo dos 15 anos para podermos subir a superfície. E o que nós fazíamos até subir a superfície? Tínhamos que estar estudando a profundidade da base, que era o que a sereia da história fazia. Ela tinha tomado conhecimento de todo o seu mundo submerso. Mas nós não temos submergido a quase nada. Nós temos buscado agora não só o Espiritismo, mas todas as religiões, apenas quando em momentos de dificuldades esse movimento dito religioso possa nos oferecer algum apoio, e nós perdemos a emoção e a razão dentro da própria realidade a que dizemos estar ligados. Isto é muito ruim. É muito ruim não necessariamente para a religião, nem para a filosofia, nem para a ciência espírita. É muito ruim para nós que queremos entender o Espiritismo. Nós temos vivido muito de aparências, muito, e temos perdido a essência. Nós estamos querendo chegar aos 15 anos para conhecer o mundo externo, sem ter ainda a noção do que é o nosso mundo interior. E isto tanto de forma individual como social, e também dentro das estruturas às quais nós dizemos que estamos vinculados.
quando Allan Kardec chama a atenção dos espíritas, e aqui fica a ressalva, para quem não seja espírita aqui, utiliza essas mesmas referências para os seus credos ou para as suas faltas de credos. Use o mesmo princípio, porque é necessário que a gente conheça a parte que nos sustenta, que é a parte de base. E essa está exatamente no momento da profundidade, no local onde aquilo é a essência. Nós lemos, a grande maioria dos espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo quase toda semana, a maioria, mas uns leem praticamente todo dia. E é impressionante como um belo dia, um texto que a gente leu, ele ganha vida nova. Não é porque ele se renovou, é porque nós mudamos a nossa referência de prospecção. Se nós já tivéssemos feito leituras ou análises com mais cuidado, seguramente nós teríamos obtido respostas melhores e, consequentemente, teríamos evitado os equívocos que poderiam facilmente ter sido superados. Por que será que nós começamos hoje contando exatamente uma história? Era uma vez. Porque à medida que nós vamos crescendo e perdendo oportunidades, nós já não podemos dizer, é a partir de hoje. Infelizmente, iremos olhar para o nosso próprio tempo e diremos, era uma vez, porque já passou. É possível recuperar? É possível, mas o era uma vez ainda vai ter que ser reiniciado. Mas até quando nós viveremos isto? E agora podemos fazer uma abstração total ao Espiritismo e às religiões. Pensemos, meditemos, foquemos apenas a nossa própria vida. Por que que eu já não mudei o meu comportamento, seja ele em que sentido for, antes? E por que que eu hoje reconheço que eu deveria ter mudado? Por que que eu não mudo a partir de agora? Até quando eu irei me permitir fazer parte de uma história que já passou? E uma história ruim. Por que ruim? Porque ela poderia ter sido melhor. Ela pode sim ser melhor escrita. Ela pode me proporcionar uma outra relação comigo mesmo e com a própria vida. É muito relevante quando Allan Kardec, escrevendo sobre o Espiritismo, já nas suas obras, e especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, nós percebemos que ele fala não só com muita clareza, mas também fala sem qualquer subterfúgio. E ele atribui nessa leitura, capítulo 17, item 4, ele atribui que nós entramos na falsidade porque queremos. E é verdade, porque ele mesmo não deixou ensejos para isso. E por que ele não deixou? Ele não era um santo, ele não era simplesmente um enviado que caiu do céu como um raio. Ele, como homem, se dedicou ao estudo, foi um excelente pedagogo, foi professor de diversas matérias, estudou assuntos os mais variados, e ele usou tudo isso como referência não só para questionar, mas para elaborar o seu raciocínio. Ele é coerente. Alguém alguma vez disse que na Revista Espírita tem um artigo que é passível de revisão. Que tenha. Ele não era perfeito, mas ele chegou muito perto disso. Tanto que o Allan Kardec, que nós lemos aqui como sendo um ícone de religião, em alguns outros países ele é lido como um grande pedagogo apenas. Ele é lido como um grande professor que lá no Brasil fez escola porque tem seus seguidores. Mas as pessoas que o leem se surpreendem, e se surpreendem por conta da sagacidade, não só dos questionamentos, mas sobretudo de como ele ponderou a interpretação e como ele foi sintético e ao mesmo tempo objetivo em tudo que ele nos trouxe. Sendo assim, qual é a razão de nós não sermos tão bons espíritas como deveríamos? Onde nós estamos escondendo a grande biblioteca da nossa própria alma dentro da alma? Onde é que nós estamos encontrando porões para esconder aquilo que nós sabemos poderia dirigir melhor a nossa vida, e em lugar disso colocamos as nossas ideias, os conceitos e a própria prática vacilante que nos leva a tantos equívocos? É necessário que a gente viva o Espiritismo de uma forma espírita, e dizer isso de uma certa maneira tem que passar necessariamente por um Espiritismo segundo Allan Kardec. E passar o Espiritismo segundo Allan Kardec tem que ser em cima da obra que ele deixou. E ele deixou uma obra muito vasta.
na Revista Espírita, ele nos deu a oportunidade de se mostrar tal como ele é. Porque enquanto nos livros nós selecionamos tópicos, trechos, na Revista Espírita ele transcreve todos os diálogos que teve, tanto diretamente com os espíritos, como a maneira como ele lidava com as obras dos outros, com que rigor ele tratava tudo. E este exemplo nós não vemos mais hoje no meio espírita. Se nós tomarmos por referência o que temos de publicações que seriam passíveis de uma melhor análise e de uma crítica mais aberta, nós simplesmente aceitamos, engolimos e até divulgamos, quando talvez fosse necessário a gente parar um pouquinho mais no tempo e ler com mais atenção. Recentemente, uma pessoa que aqui esteve fazendo um curso de magnetismo que nós tivemos nesses 3 últimos finais de semana, em vez de conversar pessoalmente comigo, preferiu me mandar por e-mail e disse que já tinha 5 anos de espiritismo e que já tinha uma série de conceitos muito bem definidos, e que uma pessoa lhe disse: se eu fosse você, não iria para esse curso, você vai ficar perturbada. Era uma mulher. E ela disse: não, mas eu já fiz a inscrição e eu vou. E aí ela escrevia concluindo: os 5 anos de espiritismo que eu tive foram bons porque me trouxeram um seminário, mas o seminário foi melhor porque me fez agora rever os 5 anos que eu estava com os conceitos espíritas todos comprometidos, e comprometidos de uma forma negativa. Isto a mim me é extremamente preocupante, porque não me é de qualquer sentido de vaidade dizer que pelo fato de eu ter exposto, alguém transformou a sua maneira de ver. Mas me preocupa é quantas pessoas estão como a princesa no fundo do mar, aguardando os seus 15 anos para poder sair na flora e olhar agora um mundo novo. Nessa profundidade mesmo, ela já está sendo colocada a óculos de opachita para que ela não veja a luz do dia. Está sendo colocado verdadeiros prismas multicoloridos que deformam completamente o objeto analisado. Porque não é justo, depois de se ler o texto que foi lido, nós imaginarmos que estamos vivendo um momento espírita complicado, e desculpem a força da generalização, complicado porque estamos desviados da base, complicados porque saímos do fundo do mar sem saber exatamente como era o nosso ambiente de vida, e estamos chegando agora num mundo exterior, onde deixamos de compreender toda a realidade que nele existe, porque a nossa base nos foi surrupiada. Alguém pode dizer: mas eu não tive culpa, me ensinaram errado. Mas como todo aluno que vai à escola, quando ele adentra na escola, ele recebe uma relação de livros que devem ser estudados, consultados e seguidos. Se o professor disse algo errado, e se você teve uma análise ponderada das obras que lhe foram indicadas, você pode levantar a mão e dizer: professor, sinto muito, mas isso que o senhor está dizendo está contrário à obra que o colégio me indicou. E se ele não aceitar, você pode levar isso para um conselho de classe, pode levar isso para um conselho de professores, pode levar isso para a diretoria da escola, pode levar para a secretaria estadual, pode levar para a secretaria federal. Se você tiver segurança, você faz qualquer coisa. E nós, o que tem faltado é exatamente esse tipo de segurança espírita. Nós temos encontrado aí muitas apostilas, com textos selecionados de tal maneira que desviam o foco de Allan Kardec. Obviamente, quem prepara esse material tem algum intento. O nosso intento nesta palestra de hoje, nesse comentário, é fazer com que nós sigamos Allan Kardec dentro de um texto, mais uma vez, do próprio Evangelho, em que ele nos coloca o que é espiritismo e o que deve ser o espírita. Se não for assim, nós seremos apenas seguidores de algum ícone, de algum ídolo, e não teremos a menor noção do que é a vida. Estaremos sendo convidados, a exemplo da princesa do fundo do mar, a depois de completar 15 anos vir olhar esse mundo aqui fora, e a gente ficar sem entender nem o que era o mundo real, nem o que é o mundo abstrato. E se um dia nós levarmos essa analogia
para vida física e vida de desencarnados, nós iremos com surpresa dizer: se eu soubesse que a vida do outro lado era desse jeito, eu teria vivido lá embaixo de outra maneira. Só que nós sabemos, a obra básica de Allan Kardec nos apresenta com total claridade o que é a vida na Terra, sem nenhum mistério, e o que é a vida no pós-vida da Terra, também sem nenhum mistério. Mas se a gente preferir ficar na fantasia, depois não nos surpreendamos que perdemos a oportunidade, tanto quanto estamos aqui, como teremos uma visão distorcida novamente de quando retornarmos agora para a flora das águas. É isso, vamos fazer a nossa meditação, o nosso relaxamento. Sei que esse tema fica parecendo muito pesado, mas que tal esse tema a gente começar a imaginar o que nós temos em nós, qual é a nossa base, em que temos nos sustentado. E quem sabe este seja o momento ideal para provocarmos uma grande partida na nossa renovação interior. Estejamos, portanto, abertos a nós mesmos, abertos às nossas melhores ideias, abertos às razões e lógicas que já encontramos para nos corrigirmos daquilo que nós mesmos achamos que não é o melhor para nossas vidas. Quem sabe este não seja um momento para tomarmos a decisão de revermos agora com olhos de bondade mais grandiosos, com olhos de objetividade, porém serenos, mais seguros de que podemos caminhar mais seguros. Deus, Pai de inteligência suprema, bondade absoluta que nos envolve a todos em tuas bênçãos, estamos mergulhados nas ondas de teu amor, de tua sabedoria, e portanto a nós só caberia vivermos em harmonia com tudo isto. Se não conseguimos, estamos em busca. Se não conseguimos, conseguiremos. A harmonia que vem de ti nos envolve, e é nessa harmonia que nós devemos nos equilibrar. Vamos procurar ficar relaxados, tranquilos, pensando em todo o bem que está à nossa disposição. E ainda que não percebamos tudo, imaginemos quantas bibliotecas existem no mundo, deixando registros de sabedoria para todos nós. Imaginemos quanto dentro de nosso próprio lar temos tanto material que poderíamos dar um uso muito mais eficiente, não só para nós como indivíduos, mas para nós como família, para nós como companheiros de pessoas que vivem perambulando pela vida. O mundo nos oferece muito. O mundo nos oferece oportunidades maravilhosas de sermos e estarmos melhores. Por isso é bom que nós reflexionemos, meditemos, centremos o foco de nossa atenção nas grandiosidades que podemos resolver. Muitas delas começam num sorriso, outras, como diz a canção, o melhor lugar do mundo é um abraço. E se nós não os recebemos, que os doemos. Acolhamos as pessoas para os melhores lugares do mundo e nos permitamos viver a harmonia de corações que se dispõem a nos dar seu ombro, seu ouvido, seu abraço. Nós podemos começar este exercício imaginando-nos, abraçando-nos uns aos outros. Não importa, não conheço, isto não importa. Abracemo-nos. Mas esta pessoa, pode ser que ela não entenda a minha intenção. Não importa. Abracemo-nos agora. Abracemo-nos mentalmente. Exercitemos o abraço, mas um abraço fraterno, amigo, um abraço sem freios, um abraço onde apenas as vibrações da serenidade,
da harmonia nos envolvam. Imaginemos-nos nos abraçando uns aos outros e transmitamos esse lugar melhor do mundo para aquele que está conosco. Imaginemos-nos sorrindo, dizendo como é bom estar em paz com todos. Imaginemos-nos, além do abraço e de um sorriso, oferecermos a nossa ajuda, como se operários de supermercado fôssemos e tivéssemos não apenas no torso de nossas camisas, mas no frontispício de nossa alma: posso ajudar? E ajudemo-nos. Todos nós precisamos de ajuda. Paradoxalmente, todos nós podemos ajudar uns aos outros. Então, estejamos abertos de alma, de coração, para os abraços, para os sorrisos e para as autoajudas, para as ajudas exteriores, para a harmonia e equilíbrio de tudo o que vive em nosso derredor. Inspiremos profundamente. Resgatemos em nós o sentido do bem, do bom e do belo. E devolvamos à vida a gratidão. Gratidão por tudo que temos recebido. Absorvamos as melhores energias do ambiente. Inspiremos estas energias, não apenas para os nossos pulmões, mas para a nossa alma. E devolvamos toda a gratitude que temos em nós por inteiro. Inspiremos profundamente. Deixemos que ondas renovadas de vida renovem nossas vidas. E expiremos com tranquilidade e harmonia. Os nossos magnetizadores unem suas energias aos fluidos dos nossos amigos espirituais. E todos nós, nesse instante, podemos sentir não apenas as nossas próprias vibrações, mas o abraço e o sorriso dos companheiros, a ajuda que recebemos e que doamos, os fluidos do mundo espiritual e a energia tão necessária ao nosso organismo que vem dos nossos companheiros magnetizadores. Permitamos-nos viver isto tudo com equilíbrio. Absorvamos o máximo desta energia. Guardemos em nós o melhor de tudo o que nos é concedido. Fortaleçamo-nos no bem que nos alcança, no amor que nos envolve e na saúde. Sim, a saúde que se renova em nosso cosmo orgânico e mental. Deixemos que essas energias se corporifiquem em nós, inspirando, expirando e agradecendo a Deus por tudo. Inspirando, expirando e vibrando paz e harmonia. Inspirando, expirando e levando conosco todas essas energias que nos fortificam. Continuemos respirando e expirando com gratidão, enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas, e nós permaneceremos em oração, aproveitando tudo isto que Deus nos concede nesta manhã. Permaneçamos em oração.